Olá, bem-vindas à Astrolife, que a gente está fazendo esses episódios todos especiais, falando sobre as casas astrológicas. E hoje nós vamos falar da casa 4 da astrologia. Quem de vocês está me acompanhando em toda essa minissérie que nós estamos fazendo todas as terças e quintas, sempre a partir das 8h30 da manhã, trazendo para você conhecimentos que a partir da astrologia consigam abrir a sua cabeça e transformar a sua vida para que você consiga resolver seus problemas, encarar de frente o que precisa ser encarado e deslanchar. Que tal? E hoje nós vamos falar sobre a casa 4 e alguns motivos muito especiais eu trago para vocês aqui para falar sobre a casa 4. Quem não conhece os assuntos dessa casa 4, quem não está em paz com as suas raízes, seu passado, não consegue ter sucesso e muito menos ser feliz. Porque a gente encontra as respostas para resolver esses problemas nesta casa 4. E eu não podia deixar de vir aqui falar isso para vocês. Outra coisa, é nessa casa 4 do mapa astrológico que a gente integra em um lugar só mente, corpo e emoções, sentimentos, que se não estiverem sendo bem orquestrados, não tem como você ser uma pessoa equilibrada, ponderada, com uma capacidade de alcançar suas metas, conseguir estar em paz com os seus dentro de casa. Impossível! Essa casa 4, olha só porque eu tô falando dela aqui com vocês. Porque ela fala do nosso lar. E é um lar que é uma questão de uma estrutura física, mas também é aquele lar que faz a gente ter aquela expressão home sweet home, o nosso porto seguro. Dependendo da configuração que você tem nessa casa 4, esse lugar pode ser um lugar que simplesmente seja um castelo de horrores na tua vida, e isso vai ter um impacto muito forte, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou não. Você precisa ter esse conhecimento porque é ele que vai justificar um monte de coisa na tua vida. Porque é ele que fala sobre o pai, sobre a mãe ou sobre os nossos tutores, das pessoas que nos ajudaram a nutrir emocionalmente quem nós somos hoje. E tudo aquilo que nós vivemos naquele momento, o impacto que isso tem na nossa vida até os dias de hoje. Ai, meu Deus do céu, Aline! Isso tudo é casa astrológica, casa 4, sem falar de toda a explicação de por que a gente tem uma relação com os nossos pais dessa maneira, com os nossos ancestrais, com a nossa questão da nossa origem familiar. Quem trabalha com constelação familiar já fica doido essa altura do campeonato, porque já começa a fazer um monte de correlações, começa a querer associar com todas aquelas leis que se fala dentro da constelação familiar, a questão da hierarquia, do dar e receber, a lei do pertencimento. Tudo isso nós encontramos vazão aqui nessa casa 4. E eu pergunto para você já tinha conhecimento da importância dessa casa astrológica? Tá chegando agora pela primeira vez, não tá nem sabendo do que eu tô falando? Calma que eu vou te dizer. Toda terça e toda quinta, às 8h30 da manhã, eu falo de uma partezinha do mapa astrológico que te explica por que a tua vida é desse jeito. O que você veio melhorar, qual é a sua missão, por que às vezes a tua vida profissional é tão enroscada, vida familiar, que é o que eu vou trabalhar essa semana com vocês, relacionamentos a dois, saúde, por que você quando se olha no espelho não tá nem um pouco feliz com o que está vendo. Sim, se nós temos 12 signos astrológicos, cada um desses 12 signos possui o quê? Uma casa astrológica. Cada signo tem uma casinha aonde ele mora dentro dessa casinha. O problema é que a maioria das vezes é que os signos não estão nas suas casinhas e sim passeando em outras. E é aí que começa a confusão. E cada uma dessas 12 casas astrológicas fala de uma área, de um setor da nossa vida. E esse setor de hoje, da casa 4, é um dos setores mais importantes de todos, conhecido também como fundo do céu, que traça uma linha do que parte toda a vida pessoal, íntima, privativa, em direção
ao meio do céu, que é a nossa vida pública, a nossa carreira, o nosso trabalho, a nossa contribuição para o mundo. Então nós temos que ter um fundo do céu, uma base muito sólida para poder trilhar esse caminho. E a maioria das pessoas, às vezes, apenas acham que elas só são aquele signo e nem sequer desconfiam que 97% das pessoas que chegam até mim tem mais de 2 signos aí influenciando o Sol, Lua e o ascendente. E agora descobrindo as 12 casas astrológicas, porque dentro dessas casas astrológicas você ainda pode ter elas em 2 signos também, se não bastasse com um catatal de planetas lá dentro. Tudo isso influenciando essas áreas da sua vida. A coisa é séria, o buraco é embaixo, e aqui é que a gente encontra a explicação porque tantos problemas da família, porque tantos problemas de hábitos, que são hábitos muitas vezes que estão agindo contra nós mesmos. Da onde veio isso? Por que isso está presente na nossa vida? Por que a nossa família, tem gente que foge como o diabo foge da cruz? Porque tem outros que buscam e vivem e não conseguem passar um final de semana, um dia sem estar lá junto com eles. É nessa casa astrológica que a gente tem todas as explicações para vocês. Então, quando eu tô falando dessa casa 4, o que eu tô falando dela? Eu tô falando das tuas origens, do teu passado, das tuas raízes emocionais. Gente, nossa família, eu sou de origem alemã, e a minha origem de origem alemã, eu vejo toda a minha família, eu tenho minha avó que tem uma carta guardada do meu, sei lá, sei lá, taravô, onde a minha sei lá quando avó, na travessia, fugindo da Alemanha para o Brasil, não suportou a viagem e foi atirada, morreu no caminho e foi envolta em lençóis, em panos e jogada ao mar. Isso tudo faz parte de quem eu sou hoje e está dentro de mim como as minhas raízes ancestrais. E é óbvio que eu também já fiz esse curso, também trabalho com constelação familiar. Quando eu fui trabalhar mais a fundo, quem apareceu? Justamente essa minha tataravó, que não concluiu uma meta, não concluiu um objetivo dela, e na minha vida eu estava difícil de concluir uma meta, de um objetivo de um determinado ponto, e aí faz a sintonia e eu começo a observar. E aí eu começo a observar porque nessa casa também eu identifiquei lá dentro que temos um planeta que fala dos avós, pessoas de mais idade, de tradição, e que isso então bate com todo esse conhecimento que vem na constelação familiar e que na astrologia me detectou. Sim, eu consegui detectar através da astrologia que eu precisaria fazer um trabalho de constelação familiar, porque as minhas raízes tradicionais, meus avós, eles mexeram muito comigo e eu trazia muita coisa deles hoje. Mal eu sabia, depois de anos e anos fazendo um trabalho, que então apareceria essa minha tataravó, que realmente numa carta que a minha avó tinha, até tem que ver onde é que tá essa carta hoje, porque eu cheguei a ver essa carta toda rebuscada, escrita pelo meu tataravó, contando pra gente não esquecer de quem ela era e de todos os esforços que eles viveram, a fome que eles passaram pra cá. Tudo isso está descrito nessa casa 4. E aí isso começa a fazer uma brincadeira que justifica, né? A pessoa ter nascido no ascendente, um deles de touro. Então a comida é uma coisa importante, porque com certeza meus ancestrais passaram fome. E a gente começa a fazer um bem bolado e começa a compreender e a visão da gente se alarga. Você começa a enxergar muito mais além do que você estava enxergando. Então essa casa astrológica é uma das casas, ao meu ver, mais importantes de todas as 12 dos zodíacos, porque ela traz a nossa base, essa nossa família, a nossa origem. E é ali que nós temos hábitos que foram formados e que nós carregamos até os dias de hoje. E são hábitos que a gente viu nosso pai, nossa avó, nosso tio, as pessoas que conviveram conosco durante a nossa infância e que elas estão revelando para nós e nós absorvendo isso a partir do exemplo. Quanta coisa que a gente absorve a partir do exemplo. Você já parou para pensar quanta coisa que você tem repetido hoje por causa do que você observou nessa questão nessa infância?
em relação aos seus pais, os seus parentes que estavam principalmente ali, os tutores que estavam marcando essa tua infância, dependendo da configuração astrológica que tem lá dentro, a gente consegue perceber. Então, essas pessoas, elas deixaram hábitos que elas tinham. Esses hábitos, eles foram levados adiante por nós. E na maioria das vezes, esses hábitos já foram aprendidos por essas pessoas também, de repente, na infância deles, observando os pais deles, e isso vem num repeteco, sem fim, ao ponto de nós hoje continuarmos repetindo. E esses hábitos, que se tornaram um estilo de vida, quando menos você espera, podem ser hábitos que não te ajudam a crescer. Muito pelo contrário, que te puxam para baixo. É nessa casa astrológica que a gente vai começar a identificar a origem desses nossos hábitos, desse nosso jeito de lidar com as coisas que nos prendem e muitas vezes nos fazem reféns invisíveis daquilo que nem sequer imagina. Por isso que eu tô dizendo para vocês que a astrologia é muito maior do que conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento já é poder. E quem sabe mais controla quem sabe menos. Agora, se você tem um conhecimento certo para você, isso ultrapassa qualquer conhecimento. Nós estamos falando de autoconhecimento. E nesse momento, o autoconhecimento, ele liberta. Ele te faz superar crenças, ele te faz superar esses hábitos. Eles te permitem ir além, e quando você vai além, você acaba cortando muitos laços com o seu passado, com a sua origem, honrando eles, claro, sempre, porque desonrar sempre vai trazer problemas para você, e dependendo da configuração de quem tá ali na casa 4, a gente percebe que a pessoa tende a desonrar inconscientemente, porque ela vem vindo repetindo o padrão de antepassados de origem muito forte. Olha que loucura! Será que é o teu caso? Fala sério, será que de repente é o teu caso que está acontecendo exatamente isso? Porque quem não está em paz com as suas raízes, com o seu passado, realmente não consegue avançar. Porque ele é a base para que você possa dali começar a se reinventar, seguir em frente e ir além. Esse é o ponto. Outra coisa que essa casa fala dos nossos comportamentos que nós repetimos seguidamente. Comportamentos que a gente às vezes não se dá por conta e que tem que vir alguém de fora e mostrar: nossa, tu tá parecendo a tua mãe, nossa, você tá parecendo o teu pai. Nossa, já parou pra pensar que teu pai fala a mesma coisa, tu tá falando igualzinho a ele? Em determinadas situações isso aparece fortemente. Pois é, a casa 4 tá revelando isso para todos nós. E se você não tem essa consciência do que isso significa, você simplesmente é uma Maria vai com as outras. Vai continuando trabalhando, vai indo e vai seguindo o barco. E você não é você. Você é apenas o eco e o reflexo disto tudo. Para pensar, hein? Para pensar o que você anda repetindo de comportamento que não é teu, que você viu. Você consegue identificar? Coloca para mim aqui embaixo que depois eu vou ler com calma. Quero saber, você consegue identificar algum padrão que você está repetindo? Ou de ser mão fechada, de ser sovina, ou de ser uma pessoa chantagista, manipuladora, ranzinza, mal-humorada, não sei. Pensa. Porque nós temos muito mais dos nossos pais, das nossas raízes, do nosso passado em nós, do que a gente às vezes gostaria de aceitar e crer que sim. Então é hora de você começar a parar para pensar. Eu tô plantando uma pulguinha atrás da sua orelha de propósito para poder você acordar, para enxergar de outra maneira tudo que está acontecendo. Outra coisa, dependendo da configuração que nós temos nessa casa 4, nós vamos nos sentir pertencentes a um lar ou não. Ai, Aline, não tem pessoas que estão vagando pelo mundo buscando o seu lar? Buscando um lugar que possa se dizer que é seu, um lugar que possa se sentir identificados? É que dependendo da configuração astrológica que você tem nessa casa 4, isso vai marcar profundamente você ao ponto de você querer sair para o mundo para buscar.
Dependendo da configuração que você tem lá, você pode buscar uma pessoa com um perfil, você pode buscar um conhecimento, então onde o lugar é um conhecimento, tem conhecimento, pode ser o seu lar. Dependendo se você tem lá uma outra configuração, o mundo é o teu lar. Então depende da configuração que você tem ali, você pode ou não se sentir pertencente ao lar que você nasceu. Quantos de nós aqui já se intitularam a ovelha negra da família? A gente tá falando de pertencimento, né, gente? Entenderam como o buraco é mais embaixo, gente? Fala sério. Isso tudo a gente descobre no mapa astral. E se você quer fazer seu mapa astral, a equipe tá colocando o link aqui junto desse vídeo, na área dos comentários, ou também lá no Instagram, que também tá lá na minha área na bio, onde você tem um link lá, clica lá, que você vai ter como se inscrever. Ou qualquer coisa, me escreve no direct, a gente vai conversando, tá bom? Outra coisa que a Casa 4 fala, que fala de um lugar íntimo. É um lugar que é o nosso porto seguro, aonde a gente tende a abrir as portas apenas para as pessoas que a gente confia. E dependendo do signo, de planetas ou signos que você tem ali, você é extremamente criterioso, não entra ninguém na tua casa. Então, como é você na sua privacidade do seu lar? Como é você sozinho? Como é você lidando com as pessoas que estão dentro da tua casa? Isso tanto na casa de origem, que você veio dos teus pais, ou depende se você morou com os avós, nesse sentido, e depois a outra que você vai construir. Essa casa que você tem dentro da sua vida, que é o teu recanto, o teu porto seguro, lá dentro, só vão entrar as pessoas que você de verdade quer bem, pessoas que você de verdade se sente à vontade, que você pode confiar, porque do contrário você vai expulsar elas da sua casa, você não vai querer elas perto de você. Essa é a grande verdade. Outra coisa que essa casa revela, nossa forma de se relacionar com os nossos pais, pelo menos um deles. E pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Essa é uma casa que às vezes revela, tem segredos dentro da família, dependendo do se nós temos lá dentro alguns planetas, alguns signos X, você vai descobrir isso. Então pode ser que você consiga entender por que de repente você até pode ter nascido nessa família, mas você foi criado pelos teus avós, depende de quem tá lá dentro. Então nós temos ali um local que revela muitas informações que são muito profundas e que na hora de serem reveladas, elas precisam, para quem tá do outro lado recebendo o mapa astral, precisa parar para refletir. Porque como tá falando de um instinto do nosso emocional, de hábitos emocionais que a gente acaba adquirindo, percebendo, construindo, replicando, mantendo, isso não é uma coisa declarada que você enxerga abertamente. Ó, tá lá, tem um pássaro voando. E aquele pássaro é grande. Não. É algo sorrateiro, que você acha que até é normal, que você nem percebe, mas que na verdade você é um fantoche e tá apenas replicando. E é através desse conhecimento, desse assunto, desta casa que eu tô te trazendo aqui, é que você consegue pôr um basta nisso e de repente um basta de gerações e gerações que andam repetindo, sem questionar, um padrão de comportamento que não é construtivo e sim destrutivo, baseado no que aconteceu com os nossos tataravós. Para e pensa. Eu quero que você, nessa Astrolive, você pare e pense. O que é que você tem do seu pai? O que é que você tem da sua mãe? O que é que você anda replicando, que você se não percebe está fazendo igualzinho? Para e analisa. Eu tenho certeza que você tem muito mais deles do que você imagina. Então essa casa, ela fala então como a gente lida com quem está na nossa privacidade, as experiências emocionais do nosso início de vida, as tendências para o final da nossa existência, como olhar para isso, com mais dificuldade, menos dificuldade. E um alerta que eu quero trazer para vocês, o meu gatinho tá por aí, é a questão de que a astrologia não é um fim, é um meio.
Se você tem acesso à informação certa, você consegue pegar essa informação e usar o quê? O teu livre-arbítrio para fazer diferente a partir de agora. Então você tem plenas condições de usar esse mapa que você tem e partir dele com livre-arbítrio, que é respeitado tanto pelo lado das sombras quanto pelo lado da luz, você usar esse teu livre-arbítrio para construir essa nova jornada. E o mais bacana é que quando a gente está falando dessa casa que envolve a família, gente, você tem condições de dar um basta em gerações que estão repetindo padrões destrutivos, nada construtivos ou que estejam honrando pessoas passado que não podem. Ah, porque se meus avós, meus tataravós não foram prósperos, eu também não posso ser próspera. E aí eu vejo então o dinheiro sumindo da minha mão. E eu tendo que olhar para isso, então, para nos libertar. Então, quando você consegue ter acesso a essa informação e você passa a querer entender isso, você consegue, nesse momento, assumir a posse do seu livre-arbítrio e chegam até você as informações necessárias para você encerrar esse ciclo. Encerrando esse ciclo, você está ajudando todas as próximas gerações que virão depois de você, gente. Para pensar nisso. Todas as gerações que vão vir depois de você serão afetadas diante das tomadas de decisões que você toma em relação aos assuntos dessa casa 4. Hello! Vocês estão percebendo a importância disso que eu tô falando? Vocês se dão por conta de o quanto é sério o assunto dessa casa 4 que eu tô trazendo para vocês aqui? Fala para mim, quantos de vocês nem sabiam da existência de casas astrológicas, que muito menos sabiam da existência dessa casa 4? Fala para mim aqui embaixo. Nossa, muita gente. Então para tudo. Agora você está tendo a oportunidade de reescrever a tua história, e não só a sua, da tua família. Olha o quanto isso é forte, gente. Outra coisa, essa aqui é uma casa também que ela fala, sabe do quê? Das tradições que a gente traz da família. Tem famílias que têm tradições muito fortes e que são passadas de geração a geração. E essas tradições são mantidas para que a gente possa estar junto da família, cultivando hábitos. Tradições desde do domingo de meio-dia é almoço em família. Tradições de tapaná, de que Natal se passa todo mundo junto, de que Páscoa se passa todo mundo junto, ou determinada data X, tá toda a família reunida, e Deus me livre alguém faltar. É morte na família. A gente tá falando dessas tradições. Quais são as tradições que você tem na sua família que você continua perpetuando? Quais são? Nós temos aqui uma tradição muito forte de se juntar no Natal. E desde que eu comecei a namorar com o Bruno, a família do Bruno é de São Paulo. Então, para a gente não acabar priorizando nenhuma nem em relação à outra, a gente alternou. Então, um Natal numa família, um Natal na outra família. Isso, por si só, já foi uma ruptura muito forte na tradição de Natal na minha família. Se não bastasse agora, a gente decidiu fazer o Natal antes com a minha família, para depois agora, no segundo ano, a gente de repente dar uma viajada. Viajar e sair. Uma nova ruptura para minha família. Então essas tradições que a gente acaba cultivando são coisas muito importantes a gente perceber o quanto que a gente replica, o quanto que a gente tem afinidade com essas tradições e o quanto que é hora de repente de renovar, de fazer diferente, pensar de uma outra maneira. Entenderam? Então isso é muito especial para você refletir. Porque a gente está falando da nossa árvore genealógica aqui. É a nossa árvore genealógica. E dependendo, às vezes, de quem tá nessa casa 4, a gente vê, chega na casa da pessoa, ela tem lá toda a árvore genealógica desenhada, bonitinha, assim, que é o tataravô, aí vem vindo até chegar você nos dias atuais. Depende da configuração que tá ali. Se trata, então, do nosso núcleo emocional.
é o lugar que aquece o teu coração, em que você se sente assim acolhido como colo de mãe. É o lugar que a gente realmente vai ter uma explicação muito profunda sobre a nossa relação ser bacana ou não tão bacana com relação aos nossos pais. Aprender a lidar com as diferenças que eles trazem, diferenças da opinião deles, da nossa opinião, e o quanto isso muitas vezes leva a gente a pensar que a gente estaria desconsiderando, desonrando eles. Então, é uma casa que é muito especial astrologicamente falando. Mostra como o que aprendemos cedo nos leva a tomar decisões quando adultos. Uau! Então, o que você tem visto, vivido, desde pequenininho, que você presenciou, testemunhou, observou, absorveu e muito pelas tuas emoções, pelo teu inconsciente, você tem hoje essa capacidade de estar replicando isso tudo. E isso se torna uma base de crenças, inclusive também, para você tomar decisões na fase adulta. E isso às vezes te impede de tomar uma decisão, de arriscar algo novo. Quantas pessoas que chegam até mim, principalmente no AstroPoint, buscando uma informação pontual sobre o mapa, ou fazendo um mapa astral, querendo entender um pouco mais sobre essa transição carreira, e elas são convidadas para uma promoção que tem que fazer ela mudar de cidade. E ela fica dividida em abandonar a cidade natal dela, a família toda dela que tá lá, meu Deus do céu, todos os amigos de infância, tudo, a história de vida dela tá lá. Aí a gente vai olhar lá, mais adiante ela decide dizer não, ela não, prefiro ficar aqui onde eu conheço a minha história. Casa 4. Casa 4 vai explicar por que ela não tá fazendo essa mudança. E às vezes a gente vê a história de um pai ou de uma mãe que teve muito problema com a profissão, que tentou dar certo em uma outra cidade e não deu certo, e aí a criança percebeu todo o sofrimento que isso gerou, e isso marcou ela tão profundamente que fez com que ela simplesmente não quisesse mais arriscar. E é o que ela justamente precisa fazer, arriscar. Arriscar, romper. Porque o primeiro grande passo de uma grande buscadora é cortar laços com a sua terra natal. É você seguir em frente. Só que dependendo de quem está nessa configuração do teu mapa astral na casa 4, não é fácil assim não. Entendeu? E isso vai fazer você fazer o quê? Se auto-boicotar, procrastinar, pôr a culpa nos outros, dizer que é por causa do outro, fulano, beltrano, que por isso que você não pode conseguir fazer essa mudança, não está conseguindo seguir em frente. Não, o buraco é um pouco mais embaixo e é sobre isso que a gente está falando aqui. Então é a nossa casa, fala também de imóveis, dependendo dos signos que estão lá, você vai se mudar mais vezes, menos vezes, depende. Então o que nos contaram, as histórias que nos contaram, o que nos traz saudade, o que ficou para trás, que marcou a gente. Isso tudo nós estamos carregando dentro de nós e define quem nós estamos sendo agora. Esse é o ponto que eu quero despertar em vocês. Quero despertar em vocês a capacidade de entender que existe um local muito especial no teu mapa astral, que fala da tua origem familiar, que fala dos teus pais, pelo menos de um deles, que faz você entender por que é que você tem tantas dificuldades em até mesmo confiar, trazer alguém para dentro de casa, fixar alguma raiz, estabelecer essa raiz com uma pessoa em algum lugar, de algum jeito, de alguma forma. Vocês entendem quanto que esse conhecimento é capaz de nos libertar? Um conhecimento que foi negado para todos nós, que foi colocado nas mãos de poucos, como os reis, as rainhas, ocultados de nós, que impediram que a gente pudesse mudar a nossa trajetória de vida, mudar a nossa história familiar, dos relacionamentos, para conseguir conquistar tudo aquilo que nós merecemos, mas que porque nós temos registrado dentro de nós, pelos nossos antepassados que sofreram muito
nós muitas vezes não nos permitimos, não nos deixamos seguir em frente e conquistar o que é nosso de direito. Por isso que eu tô aqui, para fazer essas Astro Lives todas as terças e quintas-feiras, e quinta-feira eu falo sobre a casa 4 nos signos. E você sabe em qual signo ou signos está a sua casa 4? Sim, porque ela pode ter mais de um signo. E você vai descobrir o significado nessa quinta-feira a partir das 8h30 da manhã, porque eu estou aqui para contar a verdade para você e revelar para você tudo o que você precisa saber para começar a dar um basta no assunto, por exemplo, dessa casa 4, de que liberte as tuas próximas gerações, porque você rompeu com esse círculo vicioso que vinha sendo passado de geração a geração e que você está tendo a oportunidade, por estar me escutando aqui, de poder romper com isso agora e libertar daqui para frente os que virão, os teus filhos, inclusive. Gostou, né? Então eu vou te esperar agora na quinta-feira, às 8h30 da manhã, para falar sobre essa casa em cada um dos signos. E se você gostou, compartilha. Se você entendeu essa importância, compartilha. Coloca para mim aqui embaixo qual é a grande sacada que você teve, porque eu vou adorar saber. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!